Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre a programação e execução da despesa orçamentária. Para o maior entendimento desse assunto, eu peço a você que você faça uma revisão da PPA, da LDO e da LOA, pois, após a aprovação da Lei Orçamentária Anual, começa o processo da programação e execução da despesa orçamentária. A aprovação do orçamento analítico ou quadro de detalhamento da despesa, né? Ou seja, após a aprovação do orçamento, é feito um cronograma de desembolso para o pagamento das despesas que estão previstas na PPA e na LOA. A aprovação da programação financeira e o cronograma mensal de desembolso é até 30 dias após a publicação dos orçamentos, ou seja, toda vez que é aprovado o orçamento anual, tem que ser feito o quê? Um programa, um cronograma mensal de desembolso até 30 dias. E para que se possa pagar as despesas de forma organizada e sem deixar nenhuma pendência. Aí nós vamos falar sobre as fases e as etapas da despesa orçamentária. E vamos falar também sobre a geração de despesas durante a execução, a criação, a expansão ou aperfeiçoamento da ação. Vamos falar sobre a despesa obrigatória de caráter continuado, ok? Então, vamos seguindo. É importante, para maior compreensão, nós estudarmos um pouco sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal nos artigos 8 e 9. Esses assuntos aqui são muito importantes para concursos públicos. Pode estudar, eu vou falar aqui somente o que cai nas provas de concursos públicos, para auditor, para a área fiscal, para a área administrativa. Você também que vai fazer para a área jurídica, cai bastante esses assuntos aí, ó, em diversas bancas, da Sebrasp, FGV, ESAF, entre outras, todas. Basta você seguir esse assunto aqui, ó, essa forma aqui, e você vai tirar uma nota máxima. O Poder Executivo estabelecerá, até 30 dias após a publicação do orçamento, a programação financeira, o cronograma de execução mensal de desembolso. Os recursos legalmente vinculados serão utilizados somente para atender à finalidade estabelecida em lei, ou seja, os recursos que estão previstos por lei, eles devem ser utilizados somente para atender ao que é estabelecido pela lei. Tem que se saber também a limitação de empenho e a movimentação financeira. Existe na esfera pública a limitação de empenho da movimentação financeira, que ocorre da seguinte forma: nos 30 dias depois do final de cada bimestre, em que for verificado que a realização da receita possa impedir o cumprimento das metas de resultados primário e nominal, salvo as despesas. Ou seja, tem que ter um limite, uma limitação de empenho decorrentes de obrigações constitucionais e legais destinados ao pagamento do serviço da dívida, ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa parte aqui é interessante porque já caiu em provas da FGV, da CESP, da SEBRASP, que eu já fiz, né?
Então é muito importante aí, pode marcar aí, pode printar essa tela aí, ó, e salvar no seu computador. E temos aqui também a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados. O Poder Executivo, até 30 dias após a publicação dos orçamentos, desdobrará as receitas previstas em metas bimestrais de arrecadação, especificará as medidas de combate à evasão e sonegação, a quantidade de valores e de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa e a evolução dos montantes dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que decorra renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do impacto orçamentário. Ou seja, toda vez que o governo pretende dar uma concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que decorra da renúncia de receita, deverá ser acompanhada da estimativa do impacto orçamentário. Nós podemos verificar, por exemplo, aqui nesse ano de 2025, que com a medida do tarifaço, o que é que acontece? O governo brasileiro ele tem que criar medidas que venham socorrer os empresários para que os empresários não quebrem. Então, quais os projetos que eu estou vendo aí a passar nos jornais? Projetos que estão incentivando, né, as empresas a não demitirem seus empregados. Né? De que forma? O governo oferece um subsídio, né, uma renúncia fiscal para que não se demita os funcionários e dessa forma a economia continue girando. Ok? Aí outro ponto aqui, ó, atender ao disposto da Lei de Diretrizes Orçamentárias uma das seguintes condições: demonstrar que a renúncia foi considerada na estimativa da receita e não afetará as metas de resultados fiscais. Apresentar medidas de compensação pelo lado da receita ou despesa. Muito bem. Nós vamos falar agora sobre a execução da despesa orçamentária. Vamos falar sobre as vedações constitucionais e normas sobre licitação e contratos. Temos as vedações constitucionais no artigo 167. O início de programas ou projetos não incluídos na LOA, ou seja, os entes, os governos, os municípios e o Poder Federal só pode iniciar um projeto se esse projeto estiver previsto os custos dele na LOA, na Lei Orçamentária Anual. É vedado iniciar um projeto sem que não esteja previsto na LOA esse custo operacional. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Muito importante isso. Normas sobre licitações e contratos. Isso aqui já está na Lei 8.666, de 93, que já foi atualizada, mas você deve conhecer isso aqui porque de vez em quando caem umas pegadinhas nas provas de concurso. Eles colocam artigos da Lei 866 e colocam artigos também e mandam comparar o que é do novo e o que é antigo. Por exemplo, aqui na Lei 8666, fala no seu artigo 7º que as obras e os serviços somente poderão ser licitados quando houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma. O produto dela esperado
estiver contemplado nas metas estabelecidas no plano plurianual de que trata o artigo 165 da Constituição Federal, quando for o caso. E aqui no artigo 14 nós temos: nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização do seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato de responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. Ou seja, os entes não podem realizar uma grande compra, né? Uma compra sem que não haja uma previsão, sem que o valor legal não esteja reservado, e mais na frente a gente vai entender, sem que não haja o empenho. Ok? E para se chegar ao empenho, existem umas fases preliminares, que é a inclusão no plano plurianual de investimento por mais de um ano. Ou seja, você está acostumado a falar em empenho, liquidação, pagamento, mas até chegar na parte do empenho, liquidação e pagamento, já existe uma fase que é a inclusão no plano plurianual, investimento por mais de um ano, autorização ou fixação prévia pelo legislativo, porque a despesa ela deve ser fixada. Detalhe, viu? A despesa ela deve ser fixada e a receita deve ser estimada. Então, você está enxergando aí 1, 2, 3. Então, o ponto zero aqui seria fixar a despesa e depois empenho. Voltando aqui para o 3, programação da receita e despesa. Licitação, sua dispensa ou inexigibilidade de contratação. Após essa fase preliminar, nós seguimos de acordo com a Lei 4.320, de 64, para o empenho. O empenho é você tem um serviço, ou um projeto, ou algo a comprar, e você reserva aquele valor para ninguém pegar, para nenhum órgão pegar. Aquele valor está reservado para pagar algo. Aí faz uma nota de empenho. Aí depois que é feita a nota de empenho, que o serviço é executado, ou que o produto chega ao órgão público, é feita a liquidação. E como é feita a liquidação? A liquidação se dá pela conferência. É pegar o documento e verificar se o contratado na licitação está de acordo com o que foi entregue. Por exemplo, a construção de uma ponte. Então, para o pagamento, é necessário fazer a liquidação. Como a ponte é um serviço, né, uma obra muito grande, então divide-se aquela ponte, né, por etapas, por processos e por percentagem. E ao finalizar cada percentagem, 5%, 10%, é pago aquele valor respectivo, aquele X% da obra. Então, após a liquidação, a conferência, então segue-se para o pagamento. Aí nós podemos ver que na primeira fase de empenho da despesa, nós temos que o empenho de despesa é o ato emanado da autoridade competente que cria para o ente público a obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição. E nós temos as vedações. Mas antes de falar das vedações, o empenho é o quê? É você criar a obrigação do ente público de pagar algo que está pendente. Nós temos as vedações. O empenho da despesa não pode exceder o limite dos créditos orçamentários ou adicionais fixados. Ou seja,
se empenhou o valor de, vamos supor, 10 mil reais, o que for pagar tem que ser no máximo o valor de 10 mil reais. A realização de despesas sem prévio empenho. Isso foi muito importante com a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não se pode ter despesa sem prévio empenho. Por quê? Antigamente, quando as leis não eram tão fortes, sólidas como são hoje, muitas vezes uma prefeitura do interior, por exemplo, realizava uma despesa sem ter dinheiro no caixa. Assinava o contrato, comprava um carro, comprava um trator, mas não tinha dinheiro no caixa. Contratava e não tinha como pagar. E isso ia passando de uma gestão para outra, de uma gestão para outra, e ia se tornando uma bola de neve. Vamos seguindo aqui, ó. Formalização. A formalização do empenho vem com o quê? Com a emissão da nota de empenho, que indicará o nome do credor, a especificação da despesa, o valor da despesa, a dedução da despesa do saldo da dotação orçamentária. Essa parte aqui pode anotar que cai nas provas da FGV e CESP. Pode anotar aí, ó, tipos de empenho. Empenho ordinário é feito para atender a despesa cujo valor é previamente conhecido e o pagamento será efetuado em uma única parcela. Por exemplo, a prefeitura do interior de uma cidade, do município chamado Bariri, deseja comprar um trator. Então, a prefeitura já sabe qual é o valor, quanto vai custar aquele equipamento para a cidade. Então, ela realiza o empenho ordinário para comprar aquele bem específico, aquele trator. Então, ela realiza aqui o número 1, o empenho ordinário. Vamos agora para o empenho por estimativa. É feito para atender às despesas cujo montante não pode ser determinado antecipadamente, com precisão, podendo o pagamento ser realizado em uma ou mais parcelas. Por exemplo, existe a necessidade de a prefeitura de Bariri comprar alguns equipamentos para as crianças, mochilas, por exemplo, mas só que eles não sabem quantas crianças vão estar matriculadas no ano vindouro. Então, eles fazem um empenho por estimativa, porque eles somente saberão quantas mochilas vão precisar somente depois que todas as crianças estiverem matriculadas. Então, pode ser feito então aqui um empenho por estimativa. E no terceiro ponto, nós temos o empenho global, que é destinado ao atendimento de despesa decorrente de contrato, cujo montante é conhecido e o pagamento será feito de forma parcelada. Um exemplo disso, recente, nós estamos observando aí o movimento da licitação, contratação e início das obras da construção da ponte Salvador-Itaparica, que vai custar mais de 6 bilhões de reais e que, pelo tamanho do projeto, deve ser um empenho global, porque é uma obra que vai demandar mais de 4, 5, 6 anos de construção e a empresa não pode esperar 6 anos para receber o dinheiro do governo. Então, esse valor vai ser dosado, parcelado, de forma semelhante ao da estimativa, mas só que se sabe um valor real, vai ser 6 bilhões. Vamos pagar no final do contrato? Não, vamos parcelar esse valor aí, ó. Cada ano, 1 bilhão, 800 mil reais, até concluir, 800 milhões no caso, né? Até concluir esse projeto dessa ponte.
Qual a finalidade do empenho na administração pública? Firmar um compromisso de pagamento, garantir que a despesa seja adequada ao crédito orçamentário autorizado com relação à classificação e ao valor fixados, implicando aqui abater da dotação o valor da despesa. O empenho, na verdade, é uma forma de organizar as despesas. Até porque, imagine você recebe seu salário todo mês, e se você não fizer as contas, não passar para o caderno o que você deve pagar todo mês, você, por ironia do destino, você pode gastar o dinheiro com outras coisas, com coisas não necessárias naquele momento. Então, a esfera pública o que faz? Criou o empenho. Então, todo o dinheiro que está ali no banco que serve ao ente público, ele deve ter uma finalidade. Então, chegou um dinheiro aí na prefeitura de Bariri. Qual a finalidade desse dinheiro? É merenda escolar, é transporte escolar, é segurança. Então, vamos fazer empenho. Faz o empenho aí para ninguém pegar, ok? Assegurar os recursos previstos em contratos, convênios e outros ajustes. Subsidiar o controle das despesas. Substituir contratos no caso de despesa cujo montante esteja no limite da modalidade de convite. Vejam aqui, gente, ó, mais uma vez aqui, ó. Substituir contratos no caso de despesas cujo montante esteja no limite da modalidade convite. Lembra que no início da aula eu falei que nós íamos estudar esse assunto aqui, mas tem coisas que já estão passadas, mas que continuam a cair nas provas de concurso como pegadinhas, como casca de banana. Por exemplo, aqui está falando aqui no número 5 da modalidade convite. Essa modalidade convite, ela já não existe mais, ela acabou. Mas você que estuda para concurso, você tem que saber que um dia existiu e que se ela cair na prova, você tem que enxergar ela como falsa, porque ela já não existe mais. Ok? Temos aqui, ó, anulação de empenho. Como é feita a anulação do empenho? Poderá ocorrer nos seguintes casos: o valor do empenho for maior do que o da despesa realizada. Quando o valor do empenho é maior do que a despesa realizada. Ou seja, você projetou um custo de X e de 2x e na hora o serviço ou produto custou apenas X. Então você pode anular aquele empenho. A segunda opção é por descumprimento de cláusulas contratuais ou por prescrição dos débitos na forma da lei. E na quarta opção, situação ou condição superveniente, devidamente justificada. Temos aqui agora a formalização da anulação de empenho. É através da emissão de nota de anulação de empenho, NAE. Consequências da anulação de empenho. No exercício em que foi feito o empenho, o valor anulado será revertido à dotação orçamentária. No exercício subsequente, o valor anulado será considerado receita escritural do ano que se efetivar. E temos aqui a pré-liquidação da despesa. É a fase operacional que consiste no registro de informações relativas à nota fiscal ou outro documento comprovante da realização da despesa, ao subelemento ou item da despesa, às retenções legais, à conta bancária do credor, à ação que compõe o projeto ou atividade a que se refere a despesa executada. Temos aqui também que é importante você saber que o conjunto de atos praticados pelos órgãos competentes tende em vista verificar o direito adquirido do credor apurado, a origem e o objeto do que se deve pagar, o valor exato a pagar, a quem se deve pagar,
para extinguir a obrigação, verificar a legalidade e o cumprimento das obrigações ajustadas, tendo por base as normas constitucionais, legais e regulamentares, o contrato, ajuste ou acordo correspondente, a nota de empenho e comprovantes da realização da despesa, a apuração da qualidade e quantidade da prestação, a classificação da dotação orçamentária e o seu saldo, e também efetuar os registros contábeis pertinentes. E agora, após o empenho, nós temos também a liquidação e, em seguida, a autorização de pagamento, que é o ato exarado em documento processado pelo Serviço de Contabilidade da autoridade competente, ordenador de despesa, que determina o pagamento da despesa. Temos o pagamento da despesa, você tem a autorização, em seguida o pagamento da despesa, que consiste na entrega ao credor do valor pactuado, extinguindo a obrigação criada pelo empenho, podendo ser efetuado por tesouraria, regularmente constituída, estabelecimento bancário, previamente credenciado, adiantamento em casos excepcionais na forma da lei. No pagamento, deve-se observar a ordem cronológica das datas de exigibilidade por fonte, a ordem dos precatórios, salvo créditos de alimentos. Já estamos chegando no final, viu, gente? Calma aí, levante um pouquinho, beba sua água e vamos seguir. Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 16, fala sobre alguns itens muito importantes, que eu vou falar agora aqui, ó, sobre a criação, expansão e aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento de despesa dependerá de estimativa do impacto orçamentário financeiro em 3 exercícios financeiros, acompanhada das premissas e metodologias de cálculo utilizadas. Ou seja, tudo que venha a causar um impacto financeiro, uma concessão, um subsídio, né, deve ser estimado sempre para 3 anos à frente, para saber qual o impacto que vai gerar na nação com essas mudanças. Aí vamos seguindo. A declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual. A despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou a despesa abrangida por crédito genérico, de forma que, somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassadas os limites estabelecidos. Temos que verificar a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Não adianta o executivo ou o legislativo querer fazer um projeto e esse projeto tem que ser pago, tem que ser executado, mas esse projeto não está previsto no PPA, não está previsto nas diretrizes, não está previsto no plano plurianual. A despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos tem que estar previsto, gente. E essa despesa ela não pode infringir a qualquer uma de suas disposições. Aí vamos falar aqui de novo aqui sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai definir as despesas irrelevantes cuja execução independe do cumprimento das exigências do artigo 16. Quais são essas despesas irrelevantes?
segundo a LDO, é aquela cujo valor não ultrapasse o limite de dispensa de licitação previsto em lei. Aí, no caso aqui, quando eu gravei esse vídeo aqui, o limite da despesa com compras e serviços é 5.600. No dia que você estiver assistindo esse vídeo, você vai dar uma olhada e verificar qual é o valor atualizado. E aqui, obras e serviços de engenharia, 11.200. Aí você vai chegar e no dia que você estiver estudando, vai verificar qual é o valor hoje das obras e serviços de engenharia, o valor que é irrelevante, ok? As exigências do artigo 16 constituem condição prévia para empenho e licitação de fornecimento de bens, prestação de serviços ou execução de obras. Desapropriação de imóveis urbanos feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Já estamos chegando no final. Vamos aqui, ó. Despesa obrigatória de caráter continuado é aquela classificada como despesa corrente, criada ou aumentada por lei, medida provisória ou ato administrativo normativo. Considera-se aumento a prorrogação da despesa, cuja obrigação legal de uma execução seja por um período superior a 2 exercícios. O ato de criar ou aumentar a despesa desta natureza será instruído com a estimativa do impacto orçamentário financeiro em 3 anos e com a indicação dos recursos para o seu custeio. No artigo 17 e 15 da Lei de Responsabilidade Fiscal fala que não se aplica às exigências do artigo 17 a despesas destinadas ao serviço da dívida, ao reajuste geral de remuneração de pessoal previsto no inciso 10 do artigo 37. A geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam ao artigo 16 e 17 será considerada não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público. Essa parte agora que eu vou falar, ela cai em toda a prova que tem previsão de LDO, LOA, auditoria, sempre cai. Ó. O exercício financeiro coincide com o ano civil, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Pode anotar aí que vai cair na sua prova. Pertence ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele empenhadas. Desta definição do que é receita e despesa de um exercício financeiro, decorre os seguintes conceitos: restos a pagar, despesas de exercícios anteriores, receita da dívida ativa, tributária e não tributária. Agora vamos falar sobre esses conceitos e tipos, né? Constituem-se das despesas empenhadas, mas não pagas até 31 de dezembro, distinguindo-se restos a pagar processados. Essa aqui caiu na prova de auditor de Florianópolis, ó, restos a pagar processados, compreendendo as despesas regularmente empenhadas que cumpriram o estágio da liquidação em razão do fornecimento do material, da prestação dos serviços ou da execução da obra no exercício, ficando pendente de pagamento. Essa é a caracterização de restos a pagar processados. Agora nós vamos falar sobre restos a pagar não processados, que compreende as despesas regularmente empenhadas, cuja liquidação ficou pendente por falta de pagamento das condições para sua efetivação. E agora nós vamos falar sobre inscrição. Constitui no registro contábil por tipo, exercício e credor, quando do encerramento do exercício financeiro. Qualificação patrimonial.
Os restos a pagar constituem-se em dívida flutuante. Toda vez que você vê no jornal, a dívida flutuante do Brasil é X, 1 bilhão, 5 bilhões, né? Então está se falando de restos a pagar. Prescrição. Após 5 anos contados a partir do ano de sua inscrição, salvo interrupções decorrentes de atos jurídicos. Ou seja, a dívida prescreve após 5 anos de sua inscrição. E a baixa? O que é a baixa? É o procedimento contábil referente à anulação da despesa por prescrição do débito, por falta de entrega do material, de prestação de serviços ou da execução da obra, ou com base em prazo estabelecido em norma regulamentar. No caso de baixa da inscrição, antes da prescrição do débito, o direito do credor será restabelecido se houver cumprimento da obrigação contratual. Já estamos chegando no final. Vamos falar agora sobre previsão legal. As despesas de exercícios encerrados para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o exercício correspondente. Poderão ser pagas à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida sempre que possível à ordem cronológica. Dotação específica. Com a nova classificação, o elemento deverá ser precedido da correspondente categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação. Por exemplo, aqui você vê aqui esse número 92, despesas de exercícios anteriores. Procedimentos regulamentares. Já estamos chegando no final. Enquadramento da despesa em um dos seguintes tipos: as despesas de exercício encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o exercício correspondente. Reconhecimento da dívida pela autoridade competente. O ordenador da despesa da unidade gestora, onde teve origem o débito, nos casos previstos nas letras A e B, o titular da diretoria administrativa, no caso de despesas com pessoal e encargos, o titular do órgão da administração direta, de autarquia ou fundação, no caso compreendido na letra C. Vamos agora para o nosso último slide. Procedimentos regulamentares. Formalização mediante processos registrados e protocolados. Informação pela Diretoria de Finanças ou unidade similar da existência ou não de saldo da dotação própria no orçamento correspondente. Justificativa fundamentada pelo ordenador da despesa, porque a despesa não foi empenhada ou processada no exercício pertinente. Despacho da autoridade competente reconhecendo a despesa e autorizando o respectivo empenho. Ok? Espero que vocês tenham aí compreendido aí esses assuntos aí. Eles caem com bastante frequência nos concursos públicos, federais, estaduais e municipais. Sucesso para vocês aí e nos encontramos na posse. Ok? Até mais aí.